Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos já abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2, apenas um versículo da palavra do Senhor. Eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Também louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Leonardo. Foi o irmão que nos fez o convite. Também estou vendo aqui, revendo nosso amado irmão presbítero João. Deus abençoe em nome de Jesus. E também pelo pastor Paulo. Deus abençoe a tua vida, o homem de Deus, né? Aleluia, que eu tive a oportunidade de conhecê-los. E os demais obreiros que aqui estão. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Abacuque, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Amém? Vamos ler todos juntos em nome de Jesus em alta voz. 1, 2, 3. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Amém. Só até aí podeis vos aceitar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, dizem que o grão de mostarda é bem pequeno. Eu nunca vi. Pequenininho, né? Eu me sinto assim aqui, diante de tanto homem de Deus aqui nessa tribuna, mas nós sabemos que a semente ela é pequena, mas o progredir da árvore é grande. Amém? Eu estava orando a Deus por muitos dias em favor desta festa. Eu comecei a pensar comigo, orando ao Senhor, quanto esta igreja, a mocidade, oraram, pagaram preço, para que tudo fosse perfeito. Os hinos que foram louvados, para que não desse defeito no som, até talvez pela roupa, eles oraram para que tudo saísse perfeito para a glória de Deus. Acredito que até pelo pregador os irmãos oraram. Amém? Talvez ele dissesse assim: meu Deus, não deixe qualquer pessoa pegar esse microfone para falar qualquer coisa. Eu acredito assim. E se a oração do justo pode muito ter seus efeitos, eu acredito que Deus respondeu a oração de vocês. Amém? Quando nós estamos lendo a Bíblia, dentro dos livros proféticos, que são 17 livros, 12 livros menor e 5 livros maior, mas apenas 4 profetas maiores, porque Lamentações foram escritas também por Jeremias. Nós vemos que existe sim duas classes de profeta: profeta maior e profeta menor. Mas o termo menor e maior não diz que um profeta tem mais unção ou mais autoridade do que um profeta, mas pela durabilidade das suas profecias ou do seu ministério na terra. O profeta Abacuque está dentro da classe dos profetas menores. Abacuque, ele tem sido um filósofo, um poeta e um cantor. Possivelmente Abacuque tenha sido um sacerdote da tribo de Levi. Mas o que me chama a atenção neste versículo, que Deus, através da oração da mocidade da igreja, deu para os irmãos, para que nós estivéssemos ministrando a igreja. Abacuque diz no versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ponto de interrogação. Ele pergunta, e ele diz: gritarei violência e não salvarás. Aleluia. Amados e queridos irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor, eu quero nesta noite pedir a paciência da igreja do Senhor, porque eu quero trazer aqui nesta
noite uma linha de pensamento para que nós venhamos entender e chegar até aqui. As manifestações do Deus de Israel, Deus Jeová, do Êxodo até o período de Salomão, eram em tendas e cabanas. Mas a Bíblia diz que um certo homem por nome de Davi, filho, aleluia, de Jessé, ele em seu coração, um certo dia, descansando-se das suas pelejas, de que Deus havia lhe dado, ele tem uma ideia de construir o maior templo de toda a história. E ele quer passar isso para alguém, para o profeta. A Bíblia diz que Davi repassa isso para Natã, profeta. O profeta diz: olha, meu Senhor, vai e faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo. Davi se alegra, sabendo e pensando que seria ele o primeiro homem a colocar a mão no arado no primeiro tempo da história de Israel. Mas a Bíblia diz que o mesmo Senhor apareceu para o profeta Natã e diz: retorna a ele e diz que da mão dele casa alguma será edificada. O que nós podemos já aprender no começo desta mensagem, nesta noite, é que o profeta diz para Davi: vai e faz conforme o teu coração. Aleluia! Nem sempre o que o teu coração está dizendo confirma aquilo que Deus quer para você. Não! Muitas vezes o teu coração está pedindo algo, mas Deus não aprova. É preciso não simplesmente sentir Deus falar no coração, porque você pode se enganar, mas ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Davi foi reprovado na construção do templo, mas o profeta diz para Davi que o seu filho, por nome de Salomão, deveria assumir esta responsabilidade. Salomão, filho de Davi com Betseba, a ex-mulher de Urias, ele foi o homem que Deus o chamou para a obra, para que fosse o primeiro homem a colocar o templo de pé dentro da nação de Israel. Pois a Bíblia diz que Deus aprovou o ministério de Salomão, mas Deus também alertou o rei Salomão de que ele deveria obedecer os mandamentos, pois assim Deus estaria com ele, porque Deus só pode estar com alguém a partir do momento que eu estou obedecendo a sua voz. Depois que eu me afasto ou desobedeço a Deus, Deus só fica me assistindo, esperando a minha vida e a minha consciência de pedir perdão a Deus, para que novamente Ele venha me usar para abençoar outras pessoas. Pois Deus então aprovou Salomão. Salomão começa bem. Salomão coloca a mão no arado. Aleluia! Salomão é um rei que Deus até então se agradou. Mas a Bíblia diz que Salomão pecou ou seja, se envolveu com as mulheres moabita e amonita, e as mulheres estrangeiras, fez com que Salomão pecasse contra os deuses pagãos. Deus então se entristece. A Bíblia diz que Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono no seu lugar. E a Bíblia diz que Roboão foi um rei perverso e mau. Deus então se entristece também. Aleluia! Depois de Roboão vem Abias, filho de Roboão, assume o trono. Aleluia! Depois de Abias vem o rei Asa, em que Deus então se agradava de Asa. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Asa, o homem que Deus então se agradou, mas houve-se ali em um momento em que a Bíblia diz que o rei Asa, aleluia, Deus era com ele, mas a Bíblia diz que o rei de Israel, por nome de Baasa, aleluia, resolveu levantar-se contra Judá. Mas a Bíblia diz
terra, ou seja, os médicos da terra. E a Bíblia diz que esse homem, por nome de rei Asa, aleluia, Deus então não se agradou, rei Asa morre, Josafá assume o seu lugar. Deus também se agradou de Josafá. Mas a Bíblia diz que Josafá, aleluia, fez aliança e se aliou com o rei Acasia. Então Deus então se entristeceu com a atitude do rei, aleluia, Josafá. Até que chegou o período do rei Ezequias. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias foi o rei que Deus se agradou. O rei em que Deus olhou para ele e talvez disse: esse é o rei que vai mudar a história de Israel. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia Deus resolveu provar Ezequias. Deus colocou Ezequias na prova, porque Deus permitiu uma enfermidade mortal na vida de Ezequias. Ezequias ficou enfermo. Ezequias estava pronto para descer à sepultura. Aleluia, irmãos. Deus nos dá uma lição aqui nesta palavra. Porque Deus resolveu colocar esta enfermidade na vida de Ezequias. Aleluia. Não porque Ezequias estava, aleluia, em pecado. Não. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ezequias ficou enfermo, doente. Sabe por quê, irmão? Porque o filho de Ezequias seria Manassés. Manassés seria um rei mau e perverso. Então Deus, como é onisciente, ou seja, sabedor de tudo, sabia que o seu filho ia dar prejuízo para ajudar. Então Deus resolveu tirar a vida de Ezequias. Mas como a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, a Bíblia diz que Ezequias foi para o quarto orar. Pediu a Deus misericórdia. Antes que o profeta Isaías, filho de Amós, saísse do pátio, a Bíblia diz que Deus falou com Isaías para retornar o profeta Ezequias, o rei Ezequias, e dizer para ele que mais 15 anos da sua vida Deus acrescentaria. 15 anos de vida. Diga para o seu irmão que está do seu lado: hoje Deus vai acrescentar o seu dia na terra. Aleluia. Deus vai fazer você crescer. Aleluia. Porque Deus exalta o pequeno e confunde o grande. Não vai embora, irmão, antes que eu passe o microfone para o pastor, antes da palavra. Amém? Crente que vem para o culto sabendo que a festividade vai embora do tempo perto da beça, porque sabe que vai acabar tarde. Ah, porque passou para mim 9h30. Se você sair daqui antes, você vai perder a sua bênção. Mas nesta noite, cadê os crentes que vêm para adorar o Senhor, para ficar até meia-noite, para ficar até madrugada? Levante a sua mão para cima, adore nesta noite. Aleluia. Ezequias